Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui é o professor Júlio e a gente vai para a segunda aula da semana, a segunda aula sobre civilizações clássicas, e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a civilização romana, sobre a Roma Antiga, tá? Assim como nós fizemos com a Grécia, nós vamos começar falando sobre os aspectos geográficos, né? E como nós temos feito também com outras civilizações que temos estudado, nós vamos começar falando sobre os aspectos geográficos da civilização romana. Então, a primeira coisa que aparece aí é a localização, né? A civilização romana se desenvolveu na Península Itálica, na bacia do Mar Mediterrâneo, numa região chamada de Lácio, né? Então, essa península aqui, que tem o formato de bota, né? É a Península Itálica, ela fica no Mar Mediterrâneo, tá? E a região onde a cidade de Roma se desenvolveu é essa região aqui chamada de Lácio. Da palavra Lácio, inclusive, vem a palavra latino, né? Que é o nome que se dava aos povos que habitavam nessa região do Lácio, nessa região do joelhinho, vamos dizer assim, da Península Itálica, tá bom? Sobre o relevo, né, nós temos os montes Apeninos, que cortavam a península de norte a sul, que cortam a península do norte a sul, e os Alpes, que ficam ao norte, né, que inclusive esses montes, né, esse relevo elevado, ele dá origem a alguns rios que cortam a Península Itálica, tá? Como aparece aqui, né, a presença dos rios Tibre, Arno e Rubicão. Então vocês podem ver o rio Tibre aqui, o rio Arno e o rio Rubicão, tá bom? Então, a agricultura foi bem desenvolvida na Península Itálica, diferentemente do que tivemos na Grécia, né, que era uma região onde a atividade agrícola era um pouco mais difícil. Tá? É, mas não apenas os latinos viviam na região do Lácio. Nós tínhamos também outros povos que se estabeleceram ali. Ao sul, nessa parte azul da Península Itálica, nós temos a presença de gregos. Tá? Então, os gregos, nas suas expansões, como eu mostrei na aula anterior, eles chegaram também na Península Itálica. E isso explica um pouco a influência cultural grega sobre a cultura romana. Tá? Outros povos que podemos citar são os úmbrios, os ilírios, os etruscos, além dos próprios latinos que aparecem aqui. E qual seria a origem de Roma? Né? Os romanos tinham um mito sobre a sua origem que atribuía a origem do povo romano a uma descendência divina. Os romanos se diziam descendentes de um herói troiano chamado Enéas, que era filho da deusa da sexualidade e do amor, a deusa Afrodite, que os latinos chamavam de Vênus. Né? E eles se diziam descendentes de dois irmãos, chamados Rômulo e Remo, que eram filhos de uma princesa com o deus da guerra, o deus Marte, o deus Ares. Então, os romanos se entendiam como descendentes diretos, né, da deusa do amor e da sexualidade e do deus da guerra. Né? E eles contam, né, esse mito conta a história dos irmãos Rômulo e Remo, que seria o seguinte, né, havia um reino chamado de Alba Longa, e o rei desse lugar, né, foi destronado pelo seu irmão, interessado em ocupar o trono. Para eliminar a descendência do irmão que foi destronado, o novo rei, o rei ilegítimo, transformou a princesa em uma sacerdotisa. E ela teve que se livrar de seus dois filhos para que eles não fossem mortos. Eles seriam Rômulo e Remo. Eles foram então colocados em uma cesta, jogados, né, em um rio, mas acabaram milagrosamente sobrevivendo e sendo alimentados, amamentados por uma loba. Né? Ao crescer, esses dois irmãos, Rômulo e Remo, retornam ao seu lugar de origem, derrotam o seu tio-avô e restituem o poder para o seu avô, que havia sido destronado. Né? E aí eles acabam fundando uma outra cidade, que eles dois passam a governar, mas um dia, por causa de uma briga, de uma discussão cotidiana, Rômulo matou Remo. Tá? E em homenagem a Rômulo, que teria ficado como único rei desta cidade, a cidade passaria a se chamar Roma. Tá? Então é assim que os romanos relatavam miticamente a sua origem. Tá? Inclusive, aqui eu trago o brasão do Clube de Futebol Roma,
né, um clube italiano, que tem justamente essa imagem, né, que remete aos mitos sobre a origem de Roma. O que é que a história conta? Né? A história conta que Roma surge como uma cidade que funcionava como defesa dos povos latinos, tá certo? Nesse slide, a gente vai tratar sucintamente sobre os períodos da história de Roma. Minha intenção não é detalhar aqui, né, mas é trazer algumas características de cada um desses períodos, ok? Então, a história romana ela se divide em três períodos, né, a monarquia, a república e o império. E aqui embaixo vocês podem ver os marcos temporais que dividem esses períodos, né? Na fase da monarquia, sobre a qual a gente não vai se deter muito, a gente tem que a região do Lácio, a região onde os latinos viviam, vai ser invadida pelos povos etruscos, que eram outros povos da Península Itálica, e esses etruscos passam a nomear os reis de Roma, ok? Mas acaba que os patrícios, os latinos, né, que é uma elite de proprietários de terra dos latinos, chamadas de patrícios, destronam o último rei etrusco e passam a controlar Roma, e isso vai dar início a esse período chamado de período republicano, que se inicia aqui no ano 529 a.C. Na fase da República, a gente tem a instituição do Senado, né, que era controlado por esses patrícios, por esses latinos, tá bom? Por esses nobres proprietários de terra. Vamos ter também conflitos dessa nobreza com os plebeus, né, ou seja, os habitantes da Roma que não tinham direitos políticos até então, e um período também marcado pelo início da expansão territorial romana. Expansão territorial que vai ser intensificada nessa fase que nós chamamos império. Tá? Roma vai se constituir como um vasto império, o maior império da antiguidade, tá? Um império com uma política, né, uma estrutura política centralizada na figura do imperador, tá? Mas um império que eventualmente vai entrar em crise. Tá bom? Então, nós daremos foco nessa videoaula, né, ao período republicano e à fase do Império. Tá? E para começar a entender a fase republicana de Roma, a gente tem que entender que esta república era governada por uma instituição chamada de Senado. E este Senado, né, ele tinha diversos cargos que eram ocupados por uma elite, por uma nobreza proprietária de terra, que nós chamamos de patrícios. Tá bom? E eles exerciam funções administrativas, jurídicas, militares, fiscais, né? Recolhiam impostos, enfim. Tá? E aqui nós temos uma pirâmide social de Roma nessa fase republicana. Tá? Então, no topo nós tínhamos os patrícios, que exerciam o governo no Senado. Abaixo dos patrícios, nós tínhamos, né, os clientes, ok? Que eram dependentes, agregados, pessoas que prestavam serviços aos patrícios e que eram protegidos por esses patrícios por isso, tá? E a imensa maioria da população romana era formada pelos plebeus, tá? Que a princípio não tinham direitos, mas a gente vai ver que isso muda também, tá? Eram lavradores, comerciantes, artesãos e também, além de comporem a massa do exército do Senado romano, ok? Mas essa plebe, né, através de lutas políticas e de disputas com os patrícios, começa a conquistar alguns direitos. E que direitos são esses? Né? O direito a ter uma representação no Senado. Em 494 a.C., essa plebe consegue ter o direito a um cargo específico para o seu grupo, que eram os tribunos da plebe, eram representantes da plebe no Senado romano. Inclusive, os tribunos da plebe, o tribuno da plebe tinha direito a veto sobre as decisões do Senado. Tá? E como é que os plebeus conseguem isso? Né? Principalmente através de greves. Okay? Que é um instrumento de luta muito antigo, né, dos grupos marginalizados, excluídos. Tá? A Lei das 12 Tábuas também é uma conquista da plebe, que é o registro por escrito das leis romanas, e isso evita que os patrícios manipulem as leis em seu favor. Okay? A Lei da Canuleia, que permitiu casamentos entre plebeus e patrícios, casamentos estes que eram proibidos antes por lei. Tá?
e as leis licínias, que vai estabelecer que um dos cônsules do Senado romano deveria ser de origem plebeia. E o que era o cônsul, né? O Senado era governado, os mais altos cargos do Senado eram os dois cônsules, tá? Então, um desses cônsules deveria ser de origem plebeia. Isso é uma conquista e tanto para esse grupo social, através dos seus enfrentamentos, né, com os patrícios, ok? Isso mostra como Roma foi se abrindo para a participação dos plebeus aos poucos e a partir das pressões exercidas por esse grupo, tá? Mas fica uma reflexão aqui, uma observação, né, de que estas conquistas que eu acabei de mencionar, elas não favorecem igualmente toda a plebe. Elas favorecem principalmente uma parcela da plebe, uma pequena parcela da plebe, que havia enriquecido com a prática comercial. Certo? Então, por exemplo, os casamentos eram arranjados. A gente não poderia esperar que um plebeu pobre, sem bens, sem, vamos dizer assim, sem grandes riquezas, conseguisse um casamento com uma filha de um patrício, por exemplo. Então, é entender que não podemos esperar também que um plebeu de origem pobre, de origem muito humilde e sem uma determinada influência, conseguisse ocupar cargos no Senado romano. Então, é entender que essas conquistas da plebe também têm os seus limites e que estão ligadas a um pequeno grupo dentro dessa plebe que havia enriquecido com a atividade comercial. Veja que aqui entre os grupos que compõem a plebe, nós temos os comerciantes, certo? E como eu expliquei naquele slide da linha do tempo, né, a expansão territorial de Roma se inicia, né, no período republicano. Então, nós temos aqui que Roma era uma simples cidade, situada, né, mais ou menos no centro aí da Península Itálica. Tá? E aí, primeiramente, essa conquista romana, esse processo de expansão territorial e de conquistas territoriais romanas começam por essa Península Itálica. Então, essa parte azul, né, são os territórios que Roma consegue conquistar entre os séculos V e IV a.C., tá? Em busca de terras férteis, de riquezas para Roma, né? A gente tem essa expansão territorial por essa parte aqui que está em azul ou roxo, como vocês queiram, tá bom? Posteriormente, como uma continuidade dessa expansão, os romanos vão entrar em choque com povos que ocupavam essas ilhas aqui, né, que ficam perto da Península Itálica, e com essa parte norte do continente africano aí, que são os fenícios. Tá? E dá-se início a um conjunto de guerras que os romanos chamavam de guerras púnicas. Por quê? Porque eles chamavam os fenícios de puenici. Daí vem o termo guerra púnica. Né? Durante as guerras contra os fenícios, os romanos conquistam todos esses territórios que aparecem pintados aí, tanto em laranja, como em verde, como em marrom. Isso inclui a própria Grécia. Observem, né? A Macedônia e a Grécia estão aqui e são também territórios conquistados pelos romanos durante as guerras púnicas. Ok? Isso ajuda também a explicar a influência cultural grega sobre o mundo romano. Né? Por que a cultura romana deve tanto e tem tanta influência, ok? Por fim, né, é nesse período também nesse período da República ainda, que os romanos conquistam essa região aqui, chamada de Gália, tá? A Gália, ela é a atual França, tá? E a gente tem que os romanos conseguem conquistar esse território, submetendo a população local, que são os gauleses, ao seu domínio. Né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mesmo que não estejam lembrando agora. Né? Vocês já devem ter visto histórias em quadrinhos, desenhos ou até mesmo filmes sobre esses personagens aqui, né, que são Asterix e Obelix. Né? Asterix e Obelix são gauleses, né, que resistem ao avanço do exército romano sobre os seus territórios na Gália. Tá certo? Então, é só para mostrar a vocês como essa expansão territorial acontece ainda na fase republicana e como Roma sai de uma simples cidade-estado, ela se torna, né, o centro de um poderoso império que domina várias regiões. Ou seja, o Senado romano vai ampliar o seu poder sobre várias regiões, né, ao longo desse mar
Mediterrâneo, tá? Mas quando a gente pensa em expansão territorial, a gente imagina que aquele povo conquistador só tem a ganhar com isso, não é? Mas as consequências da expansão territorial romana levaram a uma crise, a chamada crise da República Romana. Então, alguns acontecimentos levam a República Romana à crise. Então, primeiro, a gente vai ter que nas áreas conquistadas vai haver o predomínio de grandes propriedades rurais. Além disso, a utilização em larga escala da mão de obra escrava, né, os prisioneiros de guerra que se tornam escravos, favorecem o enriquecimento dos grandes proprietários. E eles começam a ocupar, de forma legal ou ilegal, as terras daqueles pequenos proprietários. Isso leva, né, ao que nós chamamos de êxodo rural, né? Pequenos proprietários que perdem suas terras, né, começam a migrar das áreas rurais, do campo, para as cidades, principalmente para Roma. E isso causa o que nós chamamos de um inchaço dos centros urbanos, tá bom? Além disso, nós temos, como eu já frisei, o aumento do número de escravos, né, que são principalmente prisioneiros de guerra. Se eu tenho mais guerras de conquista, eu vou ter mais escravos. Okay? Mais pessoas sendo conduzidas a Roma como escravizados ou aos territórios dominados por Roma. Tá? Só que a utilização em larga escala da mão de obra escrava não traz só enriquecimento para os proprietários, traz também tensões. Por quê? Os escravos eles podem ser tratados por quem é proprietário deles, né, como se eles fossem objetos. Né? Mas o escravo é um ser humano e ele muitas vezes se rebela, né? Tem ações diretas para se contrapor à sua condição de escravidão. E várias revoltas de escravizados aconteceram na Roma Antiga, nesse período final da República, sendo a mais famosa dela a revolta de Espartacus, sobre a qual vocês já leram um texto que eu disponibilizei o link. Tá bom? O que acontece, né? As riquezas que vão afluir, né, que vão confluir para Roma, dessas áreas conquistadas, elas vão se concentrar nas mãos do patriciado. Elas não vão ser distribuídas de forma igualitária, né, pela população de Roma. E como eu já frisei para vocês, nesse período houve um intenso êxodo rural. Tá? Então, se eu tenho uma concentração de riqueza, né, apenas em um grupo, que no caso são os patrícios, tá? Eu tenho, obviamente, o aumento da pobreza, principalmente dessas pessoas que chegam na cidade, tá? E o aumento das tensões sociais em função do aumento da miséria. Tá? Então, isso leva a revoltas, a convulsões sociais em Roma. Ok? Para controlar essas convulsões sociais, o que é que a gente vai ter? O Senado romano começa a atribuir poderes e influência a militares. Ou seja, a gente vai ter uma participação cada vez maior dos militares na política. E isso leva a um processo de centralização administrativa, de centralização política. Para quê? Para que esses militares, dotados de mais poderes políticos, pudessem reprimir as revoltas. E a gente vai ter o que nós chamamos de ditaduras na Roma Antiga. Né? Vários militares vão atuar na política romana nesse período e vão instituir ditaduras. Tá? Um exemplo aqui é a ditadura de Júlio César, né? Ditador romano, que é representado por essa escultura aí. Tá? Júlio César ele foi ditador e ele conseguiu concentrar poderes nas suas mãos, era um militar, né? E ele conseguiu concentrar poderes nas suas mãos justamente nessa intenção que a elite romana tinha de conter as revoltas da plebe. Tá? Esse processo de centralização política leva a uma diminuição do poder do Senado, e, eventualmente, após a morte de Júlio César, alguns anos, a gente vai ter o início do Império Romano, ou seja, Roma volta a ser uma monarquia, mas não uma monarquia como lá no início, porque agora Roma domina uma vasta extensão territorial, e aí por isso que nós nos referimos ao Império Romano. Então, o primeiro imperador romano, pessoal, é este homem, né, que aparece representado nessa escultura, que é Otávio Augusto. Tá? Ele foi, com o apoio do Senado, ele deu um golpe de Estado, era um militar também, e conseguiu concentrar todos os poderes em suas mãos. Tá? E ele se torna o primeiro imperador de Roma. É interessante que nessa representação de Otávio,
ele aparece com os pés descalços, né? Na iconografia antiga, né, na simbologia da antiguidade, os pés descalços representavam divindade, né? Ou seja, Otávio Augusto é representado como uma espécie de Deus, porque os imperadores romanos eles eram divinizados, né? O próprio nome Augusto, tá? É um título e não um nome, que significa divino, tá bom? E o período do governo de Otávio marca um início de uma época, né, de prosperidade para Roma, de muito enriquecimento, tá? E de expansão territorial, né, que seria a primeira característica aí desse período, né? Então eu tenho uma expansão territorial em que Roma atinge essa, né, ao longo dessa fase que nós conhecemos como Pax Romana, ou Alto Império, né? Nós temos que Roma chega a essa extensão, né? Essa extensão máxima do Império Romano, né? E observem como os romanos dominam o Mar Mediterrâneo, né? Eles chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, era esse o termo que eles usavam, e alguns limites do império, né, dessa expansão romana, foram impostas por barreiras geográficas. Por exemplo, aqui na África, o deserto do Saara, os desertos do Oriente Médio, as florestas da Germânia, tá? Eles chegam até mesmo a atravessar o Oceano Atlântico para ocupar as ilhas britânicas, né? Enfim, só para mostrar a vocês a dimensão, né, a extensão que esse império atingiu. E é óbvio, se eu tenho essa expansão territorial não acontece sobre espaços vazios. Eu tenho povos que, ora, vão resistir ao avanço romano, e quando eles resistem, né, são derrotados em guerra, eventualmente, e se perderem e perdendo essas guerras, eles acabam sendo levados a Roma como escravos. Outros povos que não resistem ao avanço do Império Romano são incorporados ao mundo romano como cidadãos de Roma. Isso é uma especificidade da civilização romana com relação à grega. Enquanto os gregos tinham por hábito a rejeição à figura do estrangeiro, né? Um estrangeiro não chegaria ao status de cidadão em uma polis grega, os romanos costumavam conceder títulos de cidadania romana a povos estrangeiros. Tá? Isso era uma estratégia de expansão do próprio império, de conseguir aliados para favorecer a expansão do Império Romano. Tá bom? Nesse período a gente tem, né, uma intensa vigilância das fronteiras, construção de estradas que ligavam todo o império, o que facilitava a administração desse império, tá bom? O estabelecimento de uma ampla burocracia para administrar funcionários que eram enviados para essas regiões para administrar, né, para administrar esses territórios e para fazer valer os interesses de Roma na cobrança de impostos, enfim, tá bom? É nesse período também que se populariza uma prática que já existia na República, que é a política do pão e circo. Né? O que significa isso? Né? A distribuição de alimento, a distribuição de gêneros de primeira necessidade, de vestimentas, enfim, tá certo? E também a promoção de espetáculos públicos, tá, para a população. Tá? Isso é interessante, que esses espetáculos eles tinham um sentido de reforço da autoridade do imperador, que sempre aparecia, né, nessas festividades. Então, lutas de gladiadores, execuções de criminosos eram feitos em grandes arenas, né, e atraíam uma grande quantidade de pessoas, né, um público bastante volumoso. Tá certo? Nesse período também, sim, essa questão da política do pão e circo é importante ressaltar que ela pode ser considerada como uma estratégia de conter as tensões sociais. Né? Se eu distribuo alimentos, se eu promovo espetáculos públicos, né, que reforçam, inclusive, a autoridade do Estado romano, os vínculos da população com o imperador, eu tenho aí uma possibilidade de conter revoltas, né, de conter as tensões que existem dentro dessa sociedade. Tá? Uma outra característica desse período são os investimentos em arte, arquitetura e cultura. Né? A arte passa a representar o ápice da civilização romana, passa a ser uma representação da riqueza e da opulência de Roma.
Nesse slide, nós temos aqui algumas imagens, né? São ilustrações da própria Roma Antiga, do período da Roma Antiga, que representam esses personagens, né? Que ocupam tanto os nossos filmes, né? E compõem um certo imaginário nosso sobre a Roma Antiga, que são os gladiadores, né? Os gladiadores eram escravos, né? Geralmente povos estrangeiros, feitos prisioneiros, né, e escravizados, que eram obrigados a lutar, né, na arena até a morte, muitas vezes, um contra o outro, e esses espetáculos eram promovidos para divertir a população romana. Né? Os gladiadores também eram utilizados para promover execuções de criminosos, né? Então, os criminosos eram colocados na arena para lutar desarmados contra um gladiador, né? Eram colocados também para lutar contra animais ferozes, né? Animais selvagens, enfim. Esses animais também eram utilizados para promover execuções de alguns tipos de criminosos. Tá? Então, assim, esses espetáculos públicos sangrentos, né, eles aconteciam na Roma Antiga e eram bastante comuns. Mas cabe alguma reflexão sobre isso. Tá? Não é simplesmente um gosto pela violência por si. Tá? Isso aqui são as reflexões de um historiador chamado Norberto Luiz Barinello. Né? E ele diz o seguinte: a arena, o lugar onde aconteciam esses espetáculos, atuava como um espaço identitário, ou seja, um espaço de reforço da identidade romana, que separava o romano do não romano, o obediente do resistente, o normal daquele que rompia as normas. Isso explica por que os anfiteatros se espalharam por todo o império, mesmo para as regiões de fala grega. Nos anfiteatros se expunham para serem supliciados bárbaros vencidos, inimigos que se haviam oposto à ordem romana. Nos anfiteatros se supliciavam também bandidos e marginais, como por vezes os cristãos, que eram expostos às feras e dados como espetáculo, expostos ao prazer de suas vítimas ou daqueles que defendiam os valores normais da sociedade. Então, a arena era um espaço de reforço da autoridade do imperador e de reforço da autoridade do Estado romano, né? E dessa identidade romana. Então você tem ali os criminosos sendo executados, tá? Por que é que os cristãos estavam entre esses criminosos, né? Porque os cristãos se recusavam a cultuar a figura do imperador, tá? Em virtude do seu monoteísmo, ok? Então isso fazia com que eles fossem considerados como perigosos para o Estado romano. E a arquitetura, gente, também era um desses elementos de reforço da identidade romana, né? E representavam o poder desse império. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de como essa escultura poderia representar o poder do império. Nessas duas imagens nós temos a coluna de Trajano, que fazia alusão a vitórias militares desse imperador, tá? O arco de Constantino, que também foi construído nesse sentido, né, de celebrar vitórias militares, e talvez aquela que é a construção mais famosa da Roma Antiga, que é o Coliseu. Né? As ruínas do Coliseu aparecem aqui para vocês, onde se realizavam espetáculos em Roma. Né? Mas arenas desse tipo existiam por todo o Império Romano, sendo o Coliseu a mais famosa delas e com certeza a maior. Tá? Aqui é uma ilustração de como seria o Coliseu e a própria cidade de Roma em torno, na época do ápice, né, do auge do Império Romano. Por fim, gente, nós vamos tratar desse período que é chamado Baixo Império Romano. Né? Nós temos antes a gente falou da Pax Romana, do apogeu de Roma, né? Do ponto máximo do Império Romano. Aqui a gente fala do declínio do Império Romano, dessa crise generalizada que leva à queda de Roma. Primeiro ponto, né? O esgotamento das conquistas e a escassez de mão de obra escrava. Roma se expandiu tanto que chegou a um ponto em que a prioridade do império era proteger as suas fronteiras do assédio de povos estrangeiros que viviam ali além dos limites dominados por Roma. Tá? E isso faz com que. E essa ausência de expansão territorial, né, essa ausência de novas conquistas, faz com que eu tenha também uma escassez de mão de obra escrava. Tá? Então, se os escravizados eram principalmente prisioneiros de guerra, e eu não tenho mais novas guerras de conquista, as guerras que passam a ocorrer nesse período são mais guerras de defesa
das fronteiras do Império, tá? Eu vou ter uma falta, né, uma carência de mão de obra escrava. E isso leva a um colapso da economia romana, já que os escravizados eram a base daquela economia, assim como na maior parte das polis gregas também, ok? Bem, outro fator que leva à crise de Roma é a propagação do cristianismo. O cristianismo é uma religião que surge no meio do judaísmo, o próprio Jesus Cristo era um judeu. Como vocês devem se lembrar, né, os judeus, né, e o próprio Cristo viveram sob uma Palestina dominada pelo Império Romano, tá? E esta religião, que a princípio foi entendida como uma parte do judaísmo, ela começou a se propagar e se propagou com muita força na própria Roma, tá? E isso favorece a crise do império, por quê? Porque os cristãos, como eu já falei, eles se negam a cultuar a figura do imperador, né? Se a princípio os cristãos eles eram perseguidos, eram mortos, né, e com punições bastante violentas, como eu mostrei antes, né? No período final do Império Romano, a gente tem que o cristianismo se torna a religião oficial do império. Ou seja, o cristianismo sai de uma religião perseguida pelo Império Romano para se tornar eventualmente a religião oficial do Estado romano. Isso se deveu ao crescimento da religiosidade e à quantidade de novas conversões. Tá bom? Um outro ponto, e talvez esse seja o mais importante, né, é a invasão dos povos bárbaros. Tá? Os povos bárbaros eram esses povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano, que não falavam latim, tá? E que não partilhavam da cultura romana. Né? E os romanos chamavam todos esses povos aí de bárbaros. Okay? E esses povos começam a promover invasões aos territórios do Império de Roma. Tá? E como a gente pode observar aqui nesse mapa, todas essas setinhas que aparecem, né, são invasões de povos bárbaros. Tá? A maior parte deles são povos originários da Germânia, tá? Mas não apenas. Nós temos, por exemplo, aqui os hunos, né, que vêm lá da Mongólia, na Ásia, e que chegam a invadir territórios do Império Romano. Tá bom? Então, esse assédio desses povos chamados de bárbaros, né, sobre os territórios de Roma é um dos principais fatores que leva ao colapso de Roma e à queda do Império Romano. Tá? Essas pressões dos bárbaros, das invasões dos bárbaros foram tantas, né, que a gente vai ter que no ano 395 d.C., o Império Romano vai se dividir em dois. Tá? Para favorecer a administração e a defesa contra essas invasões, a gente vai ter a criação de um Império Romano do Oriente, que tinha capital em Constantinopla, cidade conhecida como Bizâncio também, tá? E o Império Romano do Ocidente, cuja capital era, né, a cidade de Roma, que fica mais ou menos aqui. Tá? Então, nós temos aí a divisão do império em duas partes e a continuidade do assédio, né, das invasões desses povos bárbaros que passam a adentrar cada vez mais nas fronteiras do Império Romano. O que vai acontecer? No ano 476 d.C., né, em virtude dessas invasões desses povos que os romanos chamavam de bárbaros, né, a gente vai ter a invasão de Roma e o saque de Roma. E o que é que vai acontecer? A gente vai ter a queda do Império Romano Ocidental. Vale salientar que esse Império Romano do Oriente, né, ele sobrevive por quase 1000 anos, né, mais ou menos. Tá? Então, no ano 476, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente e o início do período que nós chamamos de Idade Média, que estudaremos na semana que vem. Tá? Essa videoaula vai até aqui, gente. Agradeço pela atenção de vocês e obrigado. Até o nosso momento síncrono.